Fake news. Guten Morgen, Brasília! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstern e você não é. Este, para quem não sabe, é o podcast do Senso Incomum. Neste podcast nós estamos certos, se você discorda, você está errado. Nós sempre fazemos esse podcast, que é um podcast feito cientificamente para salvar o Ocidente, exceto Vila Madalena e adjacências, e hoje nós estamos focados principalmente em ajuda, obviamente, ao Rio Grande do Sul, assolado pelas enchentes, de tantas chuvas que aconteceram nesse estado, quase do tamanho da Itália, tá? Um estado gigantesco. A gente está pouco acostumado a ver o tamanho dos estados no Brasil, né? Mas quase cada um dos nossos estados é do tamanho de um país da Europa. E o Rio Grande do Sul está sofrendo essas enchentes, né? Já no momento em que nós estamos gravando aqui, você vai estar vendo, na verdade, o outro podcast enquanto nós estivermos gravando aqui. Mas nós já estamos com mais ou menos 100 mortes computadas e é difícil acreditar que nós tenhamos chegado a 10% do número real, né, de mortes dessa catástrofe horrenda, né, com os nossos amigos gaúchos. Não contente com isso, temos ainda um problema que eu considero também muito importante que nós consigamos colocar isso numa escala adequada, que é o seguinte: são 100 mortes catalogadas ali pela Defensoria Pública, porém, a quantidade de desabrigados é uma coisa fora do comum, assim, uma coisa inexplicável. Nós talvez nunca tenhamos enfrentado isso na história brasileira. E esses desabrigados, assim, uma coisa é você pensar, nossa, essa pessoa não vai conseguir voltar para a sua casa durante 30 dias, ou 60 dias, né, como algumas das contas estão mostrando. Mas isso significa, na verdade, pegar todo o patrimônio de uma família inteira, sabe? De gerações, de décadas, e destruir. Quer dizer, uma pessoa que tinha uma casa, que conseguiu ter, de certa forma, ali alguma dignidade, construir alguma coisa nessa vida, apesar dos nossos políticos, principalmente em Brasília, que estavam lá pagando seus impostos, etc, etc, vão perder tudo o que tiveram. Tudo, 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 tudo. É como a pessoa virar mendiga no dia seguinte. Ela não tem nem roupas direito, não tem nada. Eu vi uma cena lá de uma mulher, né, enquanto os bombeiros estavam carregando seus filhos. Tudo que ela conseguiu pegar foi uma televisão. Quer dizer, esse vai ser o bem que ela vai ter. Provavelmente vai ter que vender essa televisão e falar assim: olha, isso aqui é a minha herança. Isso aqui é o que eu tenho agora. Isso aqui é o que eu tenho para entregar para os meus filhos de comida, de roupa, de tudo. Essas pessoas estão virando mendigas, basicamente. Não contente com tudo isso, nós ainda temos um aumento estupendo da criminalidade, né? Quer dizer, até o Ian estava contando aqui antes da gente começar a gravar, que na cidade de Canoas, uma das cidades mais afetadas, onde está acontecendo uma grande discussão no Brasil hoje por conta do que aconteceu no seu hospital. Consegui alguns vídeos, mas infelizmente não podemos colocar aqui, vocês sabem por quê. Apareceram grupos de traficantes que estão agora aterrorizando ainda a população porque não querem que a polícia vá lá, né, ajudar as pessoas, porque vão acabar chegando justamente onde estão os traficantes. E aí a gente vê, né, uma diferença também muito grande. Você pode reparar que a ministra Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, conseguiu a façanha de dizer que vai pedir, né, para o governo federal dar a prioridade, né, aos negros, aos quilombolas e sei lá mais quem, os ciganos, né, na ajuda humanitária. Os ciganos, agora, realmente, assim, a população cigana do Rio Grande do Sul, você sabe que é gigantesca, né, e eles que, assim, teoricamente, ciganos não costumam ter casas, né, você vai atender justamente quem não tem casa, num caso ali de casas destruídas. Eu não consegui entender, não que tenha alguma lógica interna, né, na Aniele Franco, mas você vê que ela tá querendo dizer isso. Só faltou dizer, mas assim, na verdade foi uma forma disfarçada, né, de se dizer, falou assim, olha, se for branco, loiro, de olho claro, coloca no fim da fila. No Rio Grande do Sul, que é onde que tem mais população de origem italiana e germânica no Brasil. Quer dizer, você tá com uma política assim que, se fosse o Bolsonaro, teria sido chamada de genocida, tá? E ao mesmo tempo em que isso acontece, ao mesmo tempo, na mesma toada,
Acontece uma segunda coisa. Os presídios do Rio Grande do Sul, né? Pouca gente também viu essa notícia. Os presídios do Rio Grande do Sul já tiveram, né? Com toda a sua, vamos dizer, né? As 5 estrelas móvel, no caso de enchente. Ah, vamos tirar os presidiários dali, né? Os velhinhos. As grávidas, as pessoas pobres que não têm como se locomover, não tem como tirar as suas coisas e colocar num lugar seguro, não tem um sobrado, não tem nada. Estas pessoas ficaram em último lugar na fila de prioridades do governo. Enquanto que alguém que tenha cometido sequestros, estupros, assassinatos, tráfico, roubo a banco, etc, etc, tem matado alguém em troca de um celular, tem aterrorizado um pai de família, assim por diante, essas pessoas, olha, estão lá, sabe, com vamos dizer assim, a lista VIP do governo, né? E aí a gente lembra também, temos de sempre lembrar, e vamos lembrar isto sempre, que a primeira visita do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a alma mais honesta do Brasil, ao Rio Grande do Sul, começou com ele passando ali poucas horas no Rio Grande do Sul, deu um tapinha ali muito estranho na cara de alguém por quem ele estava passando, depois ele só vira pra imprensa e diz: Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Inter. Torcer pelo Grêmio e pelo Inter ao mesmo tempo, sendo que o Grêmio e o Inter não teve. Assim, a quantidade de descalabros é uma coisa fora do comum, mas a pré-conclusão que nós temos de tudo isso é sempre a mesma. A direita é que produz fake news. A direita é que produz discurso de ódio. A direita é que produz desinformação, tá? A direita é que mente. A direita que precisa ser controlada, sabe, com cabresto na internet, porque a direita é um perigo para o Brasil e numa democracia, porque não sei o que é democracia, porque não sei mais o que é democracia, babá, só vai sobreviver se nós calarmos e dermos um jeito ali na direita, até, sei lá, censurar, talvez matar, né? Acho que é isso que tá faltando, matar o pessoal da direita de uma vez, para a esquerda poder ter a democracia pujante, em ordem, assim, criar o paraíso na Terra. E aí a gente tem que lembrar também, né, aproveitando esse ensejo, que as primeiras medidas efetivas, essas assim, efetivas, assim, que pega pra capar, do governo federal, foram mobilizar exército, Polícia Civil do Rio Grande do Sul e até a Polícia Federal para caçar fake news, ou seja, a primeira fake news que eles conseguiram mapear ali e estão indo em cima são as fake news, principalmente do Hospital de Canoas, como a gente estava dizendo, que disseram, né, que quase todos os leitos da UTI, quase todas as pessoas que estavam na UTI morreram e que tinham cadáveres boiando, eles já estão ali prontos para dizer. Se você disser uma coisa como essa, ó, polícia em cima de você, não sei se vão prender, não sei se vão fazer quebras de sigilo, não sei se vão fazer buscas e apreensão, não sei se vão, sei lá, né? O que mais falta? Tem que matar, né? Eu acho que é isso que falta para podermos ter um pouco de ordem. Isso é bastante efetivo, tá? Então o governo federal está preocupado em saber, né, se você disse que existiam cadáveres boiando ali no Hospital de Canoas. Os relatos que eu tive até o presente momento, não dá para confirmar precisamente, não foram todos que estavam na UTI, pelo menos 4 mortos ali confirmados, e eu vi alguns médicos em vídeos que eu também não posso mostrar, vocês sabem muito bem por que, exatamente por esse motivo, no final das contas, dizendo o seguinte, ora, eles estavam tentando retirar os leitos da UTI e mandar para um lugar mais alto do hospital, perceberam, né, teve até uma enfermeira que chegou e falou assim, olha, não dá mais para você pegar leitos ali da UTI e salvar essas pessoas. E o médico fica indignado, falando, meu Deus do céu, como? Ora, a prioridade agora é salvar as vidas que assim, não estão na UTI, né? Então, um velhinho lá, uma coisa desse jeito. Aí, o médico vai lá e fala, mas como tem prioridade num momento como esse? Eu fiz um juramento, né? Eu fiz medicina pra salvar pessoas. E aí, assim, não dá pra culpar o médico, mas você imagina, ele mesmo dizendo, fala, como é que eu vou dormir à noite? Como é que eu vou fazer qualquer coisa? Agora, neste momento, sabe? É, Como que fica a minha consciência, sendo que chegou a escolha de Sofia? Ela falou assim: "Olha, você tem essa pessoa pra salvar ou aquela pessoa pra salvar, você não consegue salvar as duas pessoas ao mesmo tempo." E eles em desespero, às vezes tem que falar assim: olha, eu que vou ter que tomar a decisão. Quer dizer, um médico ali que fica fazendo o trabalho de carregar o piano, no caso, carregar uma maca, literalmente, pegar, levantar ali, usar força bruta e falar assim: olha, não dá pra salvar todo mundo, a água invadindo o hospital.
em questão de pouquíssimos minutos, e ele tendo que tomar uma decisão como essa, e não aguentando nada disso. Mas assim, você vê que a resposta do governo federal foi caçar fake news de quem fala que existiam cadáveres boiando perto na região ali do Hospital de Canoas. Então, vamos dizer, né? Vamos obedecer o governo federal e falar assim: olha, ninguém morreu, provavelmente, no Hospital de Canoas, tá? Não tem problema nenhum. E quem estava falando sobre os cadáveres no Hospital de Canoas era o prefeito de Canoas. Tá, que tinha sido, que ele podia ali ter dado um apito ali, né, 2 vezes, no final das contas não acharam. Você vê, a quantidade de coisas erradas aqui é fora do comum, mas se nós dissermos qualquer coisa, investigarmos a verdade, nós não vamos conseguir chegaram em lugar nenhum. Mas principalmente, né, vocês já conhecem todas essas notícias, principalmente que vocês vão estar vendo isso uma semana depois da gente gravar aqui. Principalmente tem um fator, né? Enquanto isso, na verdade, comecinho ali, né? Agora você tá contando aí na sua contagem 2 semanas atrás, teve o show da Madonna no Brasil, tá? Teve o show da Madonna em Copacabana, enquanto que a situação no Rio Grande do Sul estava se agravando. Todos os olhos da mídia, inclusive dos governantes, estavam para o show da Madonna, estavam principalmente para regiões do show da Madonna, regiões assim do corpo da Madonna, inclusive do corpo ali das pessoas que estavam no show da Madonna. Esta era a preocupação dessas pessoas, enquanto que a extrema-direita, blá 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 blá, golpista, reacionário, obscurantista, fake news, mamimimimimi, tava lá falando assim, olha, não dá pra gente depender do governo, precisamos fazer alguma coisa, nós mesmos, sabe, pegar aqui, sabe, saco de comida, saco de roupa, saco de não sei mais o que, entregar pro povo gaúcho. E eu tô querendo saber até hoje, né, o que que a esquerda fez, o que que o Estado fez, quantos políticos doaram helicópteros para essa catástrofe, quantos políticos doaram jet ski, sabe? Pegar e falar assim, olha, sabe aquele carro blindado que eu tenho em Brasília, ou seja lá em qual estado, com motorista, porque eu uso carro blindado com não sei quantos seguranças armados até os dentes, enquanto que eu preconizo que a população tem que andar desarmada, porque armas são um perigo para a população. Eu falei assim, olha, vamos doar esse carro, sei lá, doa por 3 dias. Eu falei assim, meu, pega um carro lá, pega 3 pessoas. Sabe, é motorista, põe 3 pessoas ali e leva 3 pessoas para onde der para andar de carro. Isso aí você já teria feito alguma diferença. Alguma miserável diferença na vida de quem tá perdendo tudo. Só que assim, não é o Estado, não é a burocracia. Você fala assim, olha, eu, político, ricaço, com helicóptero, com segurança, tenho não sei quantos jet ski, tenho lancha, tenho, sei lá... Que político fez alguma coisa? Que político falou assim, meu, põe no quintal de casa, ó, não pisa a porta dentro, não quero saber. Mas vem aqui pro quintal de casa, vamos pegar a gente, colocar no quintal da casa aqui do político, eu te dou assim, sabe, arroz e feijão, não te dou carne. Mas te dou um arrozinho com feijão, sabe? Um arroz com farofa, não precisa nem do feijão. Algum político fez isso? Algum político fez isso? Mas não, tava todo mundo preocupado com o show da Madonna. Com isso, eu quero dizer uma coisa. Assim, eu acho que esse episódio eu vou começar já pela conclusão e fazer só o desenvolvimento, né, até essa conclusão. Vou começar pela conclusão, começar do final hoje. Nós falamos, desde o nosso retorno aqui do Guten Morgen, sobre centralização, sobre anarcotirania, sobre por que todos os nossos inimigos, os grandes inimigos da liberdade no Brasil, todos eles se parecem o Scar, né? Eu tava mostrando um desenvolvimento da crueldade efeminada, como colocou Anthony Esolen, um dos maiores intelectuais vivos no mundo hoje, que todo o modelo de tirania do século XXI é uma tirania afetadinha, é uma tirania, sabe, igual o Scar do Rei Leão, que é sempre derrubar o poder e falar, mas eu sou uma pessoa sensível, não contente de ser uma pessoa sensível, justamente por eu ser um afetadinho, significa que eu sou uma pessoa que tem mais sensibilidade e sou mais requintado, eu sou mais civilizado do que vocês brutos. Sabe, todos aqueles adjetivos, né? Obscurantista, golpista, vocês não comem de garfo e faca, vocês não são civilizados o suficientes, vocês são cafonas, cafonérrimos, né? Como diz um desses caras, abjetos.
Enquanto que eu como lagosta, né? Eu passo sempre férias na civilização, conheço não sei quantos países, estudei no Rio Branco, estudei no Dante, estudei não sei onde. E vocês são rebotalho aqui da sociedade, sabe? Vocês são esgoto, ai, vocês fedem. Vocês, tá? E cheiro de povo, ai que nojinho, né? Pegar estação Sé do metrô. 6 horas da tarde. Ai, nossa, imagina aquele trem pra Zona Leste. Ai, vocês são pessoas que precisam ser controladas. Precisamos regular vocês, sabe? Precisamos cuidar de vocês. Então, é sempre aquele modelo do nojinho, daquela afetação, sabe? Olhando por cima. E tudo isso representava uma crueldade. Era um desenvolvimento do que nós tínhamos falado no episódio sobre a narcotirania. Nós tínhamos falado em abstrato naquele momento. O que aconteceu no Rio Grande do Sul agora, e parte de Santa Catarina também, é justamente a materialização assim, materializado já estava, mas assim, uma materialização no estado de calamidade, ou seja, do dia para a noite, você teve uma potencialização, uma elevação disso enésima potência. E tudo isso feito de uma maneira que é para você permitir a anarquia com o povo sofrendo, a anarquia geral e restrita ali, quer dizer, o governo não chega, o exército na sexta-feira, agora você está contando 2 semanas atrás, na sexta-feira de 2 semanas, tinha mandado 40 e poucas embarcações, tinha mandado 100 e poucas viaturas, uma população que, assim, Rio Grande do Sul é quase do tamanho da Itália. Tá? Quer dizer, você não consegue salvar uma rua de uma cidade com isso. O efetivo do exército que tinha sido enviado era o equivalente a 2 pessoas por cidade. Tá? Aí na segunda-feira, obviamente, ele fala: Ah, mas peraí, essa notícia é velha. Ai, nossa, não, não, não. O exército já mandou mais coisa e tal, mas assim, se salvar 100 pessoas no estado daquele tamanho. Desculpa, mas assim, o Estado, a instituição estatal, o Estado como um todo, conseguiu fazer muito. Aliás, não foram 100, né? Foram 1.000 pessoas, né? Na contagem da 2 segundos para trás, ou seja, minha segunda agora, né? Isso não é nada. E quem tá salvando as pessoas? Caminhoneiros. Pessoa... Quer xingar o pessoal que tem jet ski, né? Que tem dinheiro? O pessoal do jet ski tava tentando entrar lá e não conseguia. Aí aparece o G1, a Andréa Sadi falou isso na Globo. Ah, um absurdo! Nossa, olha, fake news, estão soltando fake news que não estão conseguindo entregar comida. Ah, onde já se via fake news? Mas vocês são pessoas nojentas em ficarem soltando fake news numa hora dessas. As pessoas estão sofrendo e vocês soltando fake news. E depois tem uma reportagem, né? Tanto do SBT quanto da Record, no mesmo dia, mostrando que sim, os caminhões estavam sendo multados. Sabe, só tava faltando ela falar assim, apareceu um nutricionista lá para falar assim, mas espera aí, qual é a quantidade aqui sei lá, de colesterol que tem nessa comida? Essa comida tá adequada? Tem colesterol demais? Não, não, né? Pelo amor de Deus, vou ter que multar esse caminhão cheio de doação aqui, porque agora a comida tá, sei lá, né? Com o índice glicêmico, agora você vai usar açúcar refinado uma hora. Ah, pelo amor de Deus. Quanto sal você colocou nessa comida? Onde já se viu isso? Aí vira tirania. Entendeu? Exatamente anarquia e tirania. Só que eu queria comentar que toda essa situação, ela tem um componente que não é um componente adicional, é o componente mais velho de todos, né? A narcotirania é um fenômeno recente. O que a Anthony Esolen estava dizendo ali, aliás, comentando, né, o conceito de St. Francis, já era um conceito, vamos dizer, da segunda metade do século XX para frente, ali, principalmente quando você olha, quando termina os anos 50, que muitos, principalmente dos americanos, consideram que foi a era de ouro, né? Terminaram as 2 guerras, agora a sociedade americana tem ordem, você pensa naquelas figurinhas, né, todas bonitinhas, né, igual a gente fez na capa do vídeo dos 10 sinais de que seu vizinho pode ser de extrema direita. Sempre aquelas imagens bonitinhas, né? Subúrbio americano, aquelas casas grandes, tudo em ordem, tá tudo em ordem. Até que vem os anos 60 e destroem tudo. Vem toda uma revolução cultural de fora, estrangeira, vem principalmente da França, aquela papagaiada toda que a gente já conhece. E nesses anos 60 começa a ter o revival das gangues que tinham lá, principalmente nos anos 20 nos Estados Unidos. Começa a ter um aumento exponencial da criminalidade, as pessoas se divorciam demais. Na segunda geração, começa ali a geração boomer, né? Mas assim, você vê o resultado prático
dos pais dos boomers que tinham enfrentado as guerras, que tinham enfrentado uma mudança ideológica muito grande, começa a ter muito divórcio, começa a aumentar a violência. Os anos 60 foram exatamente isso. Era disso que o Francis estava falando quando ele cria este conceito de anarcotirania. O governo seria tirânico para coisas que são o normal da vida. E o governo seria anárquico para onde ele deveria agir, para a criminalidade, para cuidar dos pobres, para cuidar, sei lá, de um rio. De um rio, né? Que todo mundo sabe que o rio Guaíba, praticamente uma lagoa, na verdade, é como se fosse uma lagoa gigante, uma lagoa estreitada, tem um escoamento, um único escoamento. As pessoas sabem disso faz mais de um século. Só que ninguém fez nada. Aí o que você faz? Você vem com uma narrativa pronta de aquecimento global, né? Ah, na verdade são as mudanças climáticas, portanto é o pessoal da direita. Quem não é o agronegócio. O problema é o agronegócio que segundo o Lula é fascista. E este é o problema. O problema é você que é o carbono que a gente precisa parar de emitir. Este é o problema. Mas não, né, as políticas ali das pessoas. Só que tem um componente anterior a tudo isso, um componente mais antigo que a gente quer fazer. Como que um tirano sempre pensou em manter o seu povo apacentado e nunca haver uma revolta para que ele perca o seu poder? Como? Como? Pensa desde a antiguidade. Existe um conceito que os romanos já sabiam disso aí muito bem, e que quando a gente estuda a história do Império Romano, da República Romana, principalmente do seu período de decadência, né, pós-imperial ali começa o Império, né, com supostamente o Júlio César como um grande imperador, né, mas logo vem a decadência. Justamente por causa da concentração de poder. Por isso que a gente fez um episódio sobre concentração de poder. Ó, a gente não tava nem pensando nisso aí, mas você vê como é que tava tudo encaixando. Eu tava querendo fazer as coisas mais ou menos, não é cronologicamente, mas assim, num encadeamento lógico mais ou menos adequado. Aqui a gente tem uma materialização disso. Quero só colocar aqui esse episódio vai ser um asterisco, nota de rodapé sobre este encadeamento, essa dinâmica de poder crescendo absurdamente. Como que um tirano da antiguidade, principalmente na decadência do Império Romano, que é o que a gente mais lembra, né? Até quando a gente estudava na escola, quais são aqueles períodos que o professor lembra? Ah, esse imperador é importante, esse imperador é importante. O que eles faziam para manter o povo apacentado? Você sabe. Pão e circo. Panes et circenses. Esse era o modelo romano para você ter o povo quieto, o povo feliz. O quê? Dar pão e circo. Toda vez que você vai viajar para Roma, o primeiro lugar que você quer viajar, que você quer visitar, é o Coliseu. O Coliseu, o que ele era, né? Hoje em dia você não tem o chão, né, do Coliseu. Você, quando vai para as ruínas dele, você olha para o que é o subsolo. Mas era justamente onde você tinha o circo. Quer dizer, você precisa ter diversão. A diversão daquela época era, vamos dizer, extremamente violenta no sentido de sangue. Extremamente violenta no sentido também de uma degradação moral violenta. Quer dizer, hoje nós não temos o sangue. Mas a degradação moral violenta, talvez assim, nós conseguiríamos assustar, né, os grandes imperadores que construíram o Coliseu. Para minha tristeza, inclusive, né, você sabe qual que é o nome do Coliseu, né? Anfiteatrum Flavium. Foram os imperadores flavianos, né, a dinastia flaviana Vespasiana, que cuidaram de construir o Coliseu para perseguir cristãos. Quer dizer, você ia lá, colocava os cristãos, colocava os extremistas de direita, colocava os divulgadores de fake news que não acreditam que o imperador é Deus, né? Eu quero sempre lembrar o nome de um santo, eu sempre esqueço, nos comentários vai aparecer aí alguém lembrando, né? O imperador Adriano, por exemplo, ele quis que os cristãos o reconhecessem como Deus. Mas eu sou o imperador e eu sou Deus. E aí os cristãos falavam, olha, nosso Deus, ele está nos céus, nosso Deus, ele não é visível. Então quando você, né, principalmente o pessoal, sei lá, Richard Dawkinsiano, que é tudo cientificamente, naquilo que eu consigo medir, auferir, calcular, etc., analisam a religião cristã, eles não percebem a vantagem, que é um Deus que ele não é só... ele não fica aparecendo, mandando sinais na Terra o tempo todo. Ele é justamente um Deus, vamos dizer, acima, né, do céu, do céus terreno. O céu, que é a diferença entre sky e heaven, né, que é difícil falar isso em português. Mas acima desse céu que a gente observa cosmologicamente. Ele é um Deus acima de gente, você não percebe a vantagem, porque já pensou se fosse
Deus lá que fica mandando sinais e raios na nossa cabeça o tempo todo. É o imperador Adriano, como todos os imperadores, como todos os faraós, como todos os reis e tiranos da antiguidade, ele diz que o poder, o reconhecimento, né, de um poder civil e de um poder divino são uma única e mesma coisa. Ora, se eu tenho poder civil, eu também tenho poder divino. Portanto, eu, além de ser reconhecido como imperador, eu preciso ser reconhecido como Deus. Lembra que eu já fiz mais de um episódio falando sobre aquele trecho da Bíblia, né? De quando os judeus cercam Jesus e falam assim, não, agora vamos pregar uma peça nele, ele não vai conseguir escapar dessa. Ele fala assim, e aí, o que você faz com César, né? Você vai pagar imposto? Vai pagar imposto ou vai fazer revolução? E a resposta de Jesus é: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quer dizer, eu não sou um revolucionário do PSOL, eu não sou socialista, ao contrário do que o PSOL diz, que o PSOL só diz isso exatamente no meu Natal, né, quando comemoro as minhas datas. Mas o verdadeiro poder não é de César, quer dizer, Eric Fögelin comenta isso filosoficamente, né, a partir principalmente do trecho do sacrifício de Isaac ali na Bíblia, né? Que é quando você tem uma cisão fundamental, essa grande novidade da revelação hebraica ali de Israel, que fala assim, olha, existe uma diferença entre o poder civil e o poder divino. Nem tudo é pra você ficar olhando pro céu e falando, tá vendo, isso é uma punição divina. O planeta está aquecendo, portanto é culpa sua. Nem tudo é assim, existe uma diferença entre o poder divino e o poder civil. E o poder da natureza são coisas diferentes, elas se conjugam, existe uma comunicação, existe chuvas, terremotos, existe Sodoma e Gomorra na Bíblia, vários eventos que você chamaria de naturais, que eles são por conta de onda divina. O próprio, o exemplo que a gente precisa usar aqui hoje, né? Mobol, né? Quer dizer, a própria enchente, o próprio dilúvio. Quer dizer, um evento, vamos dizer, natural, né? Que você interpretaria como natural, mas que ele tem uma relação com o divino. Mas são instâncias diferentes. Eu estou separando o símbolo. Existe um símbolo para a vida civil, o tribunal, existe um símbolo para a vida divina, o confessionário. Eles não são a mesma coisa. Ele está instituindo ordens diferentes, símbolos diferentes, instâncias diferentes para aspectos da vida. Só que toda a antiguidade, aqueles deuses que aparecem para cima e para baixo, né? Eles acham que eles são uma única mesma força, mesmo símbolo. Então, assim, se eu sou um rei, então eu também sou Deus. Então eu também sou mágico, então eu também controlo as secas, não sei mais o que. Você vai ver isso nos gregos, nos egípcios, etc. O que a gente está vendo? Então, retorno a isso. O imperador Adriano, ele foi um imperador já romano, já com os cristãos ali povoando o Império Romano, que ele virou. Agora eu tô tentando lembrar qual que é o nome do santo, e falou assim, olha, você precisa me reconhecer como Deus. Ele disse, não, meu Deus está fora. Meu Deus, ele não é visível. Meu Deus, assim, não é um Deus que você consiga encostar, você não consegue matar, você não consegue cobrá-lo pela chuva, você não consegue cobrá-lo pelas secas, assim por diante. O imperador Adriano foi lá e o esfolou vivo, né? Para que assim, então, eu vou te esfolar vivo. Foi assim que o cristianismo surgiu, com o sangue dos mártires, com o sangue de pessoas que não reconheciam o poder civil como divino, tá? Então o que você mandava ali pro Coliseu? Você mandava as pessoas que atacam o Estado democrático de direito, que fazem ataques às instituições. Aí você lia lá na folha do Império Romano, ela estava lá dizendo isso, né? Cristãos fazem novos ataques às autoridades. As autoridades estão sendo constantemente atacadas pelos cristãos que não reconhecem seu poder. As autoridades, né, não sei mais o que, sempre aquela papagaiada. Ou seja, nós estamos voltando agora numa era que se diz secular. Eu sempre me considerei secular quando era ateu, depois eu percebi, foi justamente pensando sobre essa diferença simbólica que o Eric Fögelin comenta no seu livro Israel, a Civilização, dos monumentos ao saber da humanidade, que não dá para você secular. Para você ser secular, melhor dizendo. Não dá, é impossível, porque você não consegue ter essa, vamos dizer, uma vida no tempo e no espaço sem ter nenhuma possibilidade de sacralização disso aí. Só leu o Sagrado e Profano do Mircea Eliade, né? Não dá, é impossível, é simplesmente impossível. Então o que se fazia? Criou-se o Coliseu para as pessoas verem um show
como esse, né? Ah, vamos. Pra que que a gente precisa agora, né? Esfolar alguém vivo, arrancar a pele de alguém vivo, pra ele morrer da maneira mais dolorosa possível, se ninguém tá vendo? Pô, precisa agora transformar isso aí em circo. São Bartolomeu. Mas além do São Bartolomeu, porque ele é famoso, tem um outro santo também que ele. Acho que ele é. Mas ele é do do Imperador Adriano? É, porque tem um que é especificamente do Imperador Adriano que eu queria lembrar. 51 depois de Cristo, São Bartolomeu, mas assim, você vai ver que isso é uma constante. É que eu tô tentando lembrar exatamente do Imperador Adriano, né? Porque foi. Ali a punição exata foi pra falar assim: você precisa me reconhecer como Deus. Ou seja, como você ir lá e falar assim: olha, mas eu sou o Supremo ou não? Quem é Supremo? Sou eu ou o povo? Se você não falar que é o povo, sei lá, vamos esfolar sua pele, né? Então isso era o modelo do circo. O que é o circo hoje? Onde tá o circo, né? Já que as pessoas não gostam mais de ficar vendo leão, de ficar vendo. Eu fui pro circo recentemente, fiquei super feliz, assim, foi uma tarde muito, muito alegre da minha vida. Santo Eustáquio, isso, obrigado. É por isso que eu nunca lembro o nome, tá vendo? Por que será que eu nunca lembro o nome? Eustáquio, vou tentar lembrar agora do Oswaldo, vai virar uma. Ah, é Bartolomeu Eustáquio? Peraí, agora vocês vão ver essa discussão aqui enquanto eu gravo, porque não é possível, mas enfim. Eu lembro que era um nome difícil, mas enfim. É, Eustáquio de Roma, então tá. É, isso aí, ó, Eustáquio de Roma, isso aí. 118 depois de. Então não era o mesmo, ó, tá vendo? Eustáquio, tava lembrando do Oswaldo, vai facilitar aqui, meus ouvintes também vão lembrar agora pensando no Oswaldo. Mas enfim, você entendeu o que eu quero dizer. O que é, então, o circo hoje, sabe? O que é o circo? É o show da Madonna. Como que você faz pra controlar o povo, pra deixar o povo apacentado e causar uma narcotirania, principalmente aquela a narcotirania da crueldade efeminada que eu falei no episódio de por que que nossos inimigos parecem tanto o Scar do Rei Leão? Você precisa de circo. Você precisa de pão. E quando as pessoas falam em pão e circo, né, elas esquecem que o pão aqui, esse sentido de pão, desse. Não pense nele como alimento, pense nele como um símbolo. Pão é o básico. Quer dizer, hoje em dia, para facilitar um pouco, seria como você dizer migalhas. Quer dizer, você dá migalhas pro povo. Fala assim: olha, sabe o que você precisa? Você precisa de uma migalhinha aqui, ó. Nós vamos pegar os impostos. Vamos dizer, ó, vamos juntar aqui os impostos para eu comprar uma Lamborghini por ano. E você fica com uma migalha, para cada família. Gostou da migalha? Tá vendo? Se não fosse o Estado, você não teria uma migalha, meu amigo. Poxa vida, né? Olha, só nós para democraticamente te darmos uma migalha. Agora que você tá bem alimentado com a sua migalha, né? Lembra, pão, ele é básico. Sendo básico, ele não é uma coisa que você possa comer a vida inteira. É igual, sei lá, leite, né? Não é uma coisa para você ter um único alimento. Ele é o alimento mais importante no começo, mas você só fica naquele começo. Você nunca desenvolve, você não vai ter carne, não vai ter, sei lá, nenhum alimento. Eu não tô pensando em requinte de luxo. Eu tô pensando no sentido nutricional dele. Esse é o símbolo que a gente precisa entender. O pão do pão e circo, ele é entendido como a coisa básica. Só dá o basiquinho pra ele, ó. Manda ele comer o pãozinho lá, vai fingir, dá uma sensação nele, porque é assim que o governo trabalha, com sensações, com aquilo que parece soar bem e não aquilo que é efetivo. Dá uma sensação de enganar fora e pronto, você só come pão, ó, não vai ter nenhuma mortadela ali dentro, só come o pãozinho e depois você vai pro circo. Olha só, você tem as suas migalhas e você tem show da Madonna. O que tem no show da Madonna? Putaria, toba. Pelo que eu entendi, eu não consegui nem entender, né? Parece que foi, pelo que eu entendi, Madonna e Anitta fingindo que estavam se masturbando, uma coisa como. Quer dizer, é um circo dos horrores. Como era mais ou menos talvez para menos no Império Romano, como era ali no Coliseu, né? Falou assim: olha, vamos fazer uma degradação moral aqui gigantesca, chocar a sociedade. Nunca se pensar, eu sempre falei isso na hora de falar de arte, principalmente de arte moderna, tá? Nunca, nunca, nunca esse pessoal que defende modernismo, e que defende o progressismo, e que defende o show da Madonna, e que defende, eu vou esfregar na cara da sociedade evangélica, eles nunca perceberam que as pessoas que criam este modelo
de arte, de entretenimento, não sei mais o que, nunca é um pobre. É sempre um poderoso. Eu falei isso no episódio sobre a narcotirania, o primeiro, não do Scar. No episódio Inclusive, eu falei quando a gente falou sobre a crise cultural. Que eu falei que a cultura da elite hoje, né? Por que a gente tá nessa decadência cultural? A cultura da elite é uma cultura feita por ricaços que tá falando supostamente em nome do pobre. Olha, tá vendo? Eu tô esfregando na cara da sociedade hipócrita. Mas quem cria? Quem cria isso é o ricaço. Quem cria isso aí é sempre com financiamento de banco. Queer Museu tinha o financiamento do Santander. Show da Madonna tem financiamento do Itaú. É sempre com financiamento lá de quem tem muito dinheiro e quer ver família endividada. Enquanto que a cultura popular, a cultura resto do chão, a cultura que quando eu leio um jornal ela vai estar sempre falando, porque esses abjetos aí da extrema direita, que não sei o quê, que eles não são civilizados, olha só, né, o site deles é feio, o blogzinho dele lá, as lives deles no YouTube não tem lá a qualidade da Rede Globo, ai, olha só que nojenta, né, como eles são. Esses aí, eles produzem uma cultura mais ou menos com os valores que são realmente do povo. Quer dizer, eles estão desejando, como eu estou desejando aqui, uma cultura elevada, superior. Bom, fazendo um rápido parênteses aqui, né? O que acontece pra gente? Eu sei, tá? Vou fazer um parênteses aqui falando de nós, né? Eu aqui como um destrambelhado, que não sou William Bonner, não tenho a conta bancária de quem é apresentador da Rede Globo, infelizmente. Eu sei, nós aqui todos sabemos que esse mês será horrível para nós. Horrível. Porque assim, nós colocamos o Guten Morgen de volta no ar, não conseguimos colocar ainda formação. Eu falei para vocês, o Gustavo Finger, nosso designer, ele é gaúcho, tá lá no Rio Grande do Sul, não consegue ver a mulher dele faz semanas já. Espero que na hora que vocês estiverem vendo isso, ele já tenha conseguido resolver essa situação. Ficou ilhado em Porto Alegre por dias e dias e dias, ficou sem água, sem energia, sem internet, quer dizer, não tinha a menor possibilidade de trabalhar pra gente colocar a formação Senso em Comum de volta ao ar. Mas nós ficamos sem Pix, ou seja, então as pessoas estão doando Pix para o Rio Grande do Sul e a gente falou assim, olha, como que a gente vai conseguir voltar a gravar, pagar estúdio, etc, etc, para voltar ao ar? Vai ser pedindo Pix. A gente vai pedir Pix para as pessoas, porque é assim que a gente consegue pagar as contas. Não conseguimos pagar assim 100% das contas até agora, nenhum momento, nenhum dos meses. Esse mês, então, tá todo mundo doando pro Rio Grande do Sul. Eu sei, assim, vai ser um mês muito difícil aqui para nós, tá? Mas você vê como que é difícil você tentar produzir um conteúdo popular, que esse é realmente popular, sabe? Não é MPB, ou seja, música que toca na trilha sonora de novela e que é da som livre. Não, é cultura que básica, assim, ó, resto do chão, sabe? No estúdio simples, etc. É diferente, é completamente diferente, tá? Mas essa é uma das grandes dificuldades pra gente. Vou pedir então pra vocês, ó, quem for comprar livros neste mês, pelo menos dessa forma, ó, compra lá na livraria.sensocomum.org, sabe? Vai, sei lá, encher sua cabeça de livros, gastar seu tempo com cultura elevada, compra da nossa livraria. Faça sei lá, tira os cobertores, as roupas do armário, principalmente roupa quente, porque no Rio Grande do Sul isso aí é o que vai fazer uma diferença. E, assim, quem for do Nordeste, quem não conhece o Rio Grande do Sul, quem for lá do Centro-Oeste, vocês não sabem o que é frio do Rio Grande do Sul, tá, gente? Já enfrentei frios assim que foram estranhos. Pega o cobertor, manda para o Rio Grande do Sul, faça a sua doação, deixa o espaço lá para comprar uns livros, assim. Pelo menos assim a gente sobrevive, tá? Melhor forma da gente conseguir sobreviver nesse mês, que eu sei que pedir Pix agora nesse mês vai ser muito difícil, a gente não vai conseguir pagar as contas, pelo menos, sei lá, né? Espero que essa situação lá para os nossos amigos gaúchos se resolva de uma maneira mais rápida do que eu tô pensando. Fechando parênteses, vamos voltar aqui. Você reparou que o modelo, então, de hoje é um modelo de gestão da sociedade, né, de você ter um controle sobre a sociedade, é um modelo de anarquia quando se trata dos problemas reais da sociedade, tirânico quando se trata de modelos irreais,
afetado. Nós também falamos nos nossos últimos episódios. Ele é um modelo completamente centralizador. Não sei se as pessoas entenderam exatamente o que a gente estava falando Você pode colocar esses dois episódios em sequência, né? Quando eu falei sobre a farsa da ordem liberal e quando eu falei que nós somos contra a centralização. A ordem liberal, ela tem uma farsa justamente por causa disso. Ela aparentemente, lendo Adam Smith, lendo Locke, lendo David Hume, nossa, é lindo, né? Linda aquela coisa. Ah, nossa, agora você não vai ter uma única pessoa mandando, né? Vamos descentralizar. O grande problema dessa ordem liberal, eu não estou falando sobre puramente liberalismo econômico, eu tô falando sobre ordem liberal no sentido do Fukuyama, no sentido que os Estados Unidos usam hoje, né? Tipo, democracia liberal, etc. Dá a impressão que é realmente o povo mandando. Que existe, de fato, uma representatividade popular nos governos do mundo hoje. Quando, assim, ano após ano, essa representatividade diminui. Aquilo que você fala assim, nossa, esse carinha aqui, ó, pelo menos tem uma pessoa ali no Congresso, esse aqui me representa, você vai vendo, isso aí vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O Brasil, curiosamente, talvez seja não sei se ele é o único, talvez um dos raros países do mundo que você teve um aumento de representatividade, né, a partir de 2018, só que é uma representatividade, assim, vamos dizer, em abstrato, uma representatividade algemada. Porque quanto mais você coloca parlamentares que representam de fato os anseios populares dentro do parlamento, mais vem o resto do sistema e começa a algemar esses parlamentares, algemar as pessoas. É a narcotirania assim se reorganizando, fazendo, tá bom, vocês vão colocar parlamentar aqui, tudo bem, mas eles não vão mandar em nada. Eles não vão conseguir fazer nada por vocês. E nós vamos, inclusive, controlar você, que é pra você não inventar de votar neles de novo. Então a gente tá numa situação razoavelmente única no mundo, que graças a Deus, aí, por isso que coube bem o episódio do Elon Musk ali no meio, do que a gente estava falando, coube bem para os americanos entenderem, então o Brasil não é exatamente o que você chama de democracia. Ele tem uma tirania aqui, ele tem um teatrinho que você chama de eleições. Mas ele é uma ditadura. É uma ditadura que não é necessariamente uma ditadura do executivo. E os americanos entenderam isso assim, então eu estou entendendo isso aí muito bem. Bom, nós falamos sobre centralização também. Essa ordem liberal, então, qual que é o meu grande problema com essa ordem liberal? Ela causa essa centralização. Não adianta você falar assim, olha, mas agora é o povo com a democracia, são as empresas com liberalismo econômico, são não sei mais o que. Você vai formar uma nova oligarquia. Você tira as velhas monarquias e as velhas, sei lá, os velhos sistemas do poder e você cria uma nova oligarquia. Agora, quem manda na nossa vida? O Mark Zuckerberg. Agora, quem manda na nossa vida? A Pfizer. Quem manda na nossa vida? Os caras que controlam as instituições que, por sua vez, controlam o sistema eleitoral e o sistema democrático brasileiro. Então, assim, é um conjunto. O sistema Anhanguera, o sistema, sei lá, as grandes empreiteiras. O que é nosso voto? Perto de uma licitação que vai sempre ser vencida por Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez. Qual é meu poder? Assim, juntar todo o nosso poder. Qual é o nosso poder perto de 3 empreiteiras juntas? Dos bancos, dos grandes bancos. Qual que é o nosso poder? Entendeu? Então, assim, é isso que eu tava falando. Assim, essa ordem liberal, ela causa uma nova oligarquia. Não adianta. Ela é muito falsa. Essa oligarquia ela causa uma centralização. O que tem de centralização hoje? Vou colocar só pra gente refletir. Assim, coloca quais são os poderes, ou quais são os problemas, aliás, que nós temos para resolver. Pensa no caso agora de uma enchente no Rio Grande do Sul. O que você poderia pensar ali? Olha, Rio Guaíba não é exatamente um rio barra lagoa, quer dizer, ele é quase como se fosse uma região meio pantanosa, vamos dizer assim, só que isso não está correto do ponto de vista ali geográfico, exato, mas assim, digamos de uma maneira geral, é como se fosse assim, um rio barra lagoa num terreno razoavelmente pantanoso. Ele tem um escoamento para ir para o oceano. Esse escoamento ele precisa ser aumentado artificialmente. Ora, isso já foi feito em lugares como Holanda. A Holanda está abaixo do nível do mar. Você tem diques na Holanda. Sem esses diques, a Holanda não existe.
Tá? Existe uma história simbólica da Holanda de que um menininho teria visto, né, um dique ali, um buraquinho no dique que estava escorrendo, ele foi lá e enfiou o dedo, ficou lá se segurando até reconstruírem o dique inteiro. Você vai numa cidade como Olambra, aqui em São Paulo, tem uma estátua lá do menininho segurando o dique com o dedo. Quer dizer, um país que ele só existe por conta de uma tecnologia humana. As secas do Nilo, mesmo na Itália, quando você vai ver ali boa parte dos rios ali, eu tô tentando, é que agora eu não tô bem de geografia, mas lembro, Rio Pó, vários desses rios, eles têm, em Roma mesmo, tem diques ali construídos na antiguidade, tá? Tem fazer uma coisa meio escatológica, existe a cloaca, acho que é cloaca máxima, que ela se chama. É como você conseguiu ter um grande sistema de esgoto muito avançado, mas assim, completamente avançado para a época, aproveitando as águas do rio para você fazer privadas para as pessoas. Entendeu? Isso aí é lá da antiguidade. Essa eu citei no meu livro, inclusive, em Roma, tá? A partir de Roma. Mesmo aqueles imperadores mais desgraçados, eles faziam isso. Ora, por que você não faz isso no Rio Grande do Sul? Quer dizer, você pode olhar para o problema e falar assim: olha, existe um problema no Rio Grande do Sul, que ele envolve o Guaíba. É um problema local, ele é um problema geográfico, um problema ambiental, é um problema político, ele é um problema geográfico, por ele não estar numa cidade só. Então, assim, temos um problema aqui. Como que a gente pode resolver? Ah, criando escoamento, criando não sei mais o que, sabe? Vamos resolver o problema de uma maneira local, subsidiária, tá? É assim que resolver? Foi assim que resolveram? Por décadas, sabe? Teve uma enchente gigantesca no Rio Grande do Sul em 1941. A água abaixou em 32 dias. 31 ou 32. Agora, estão presumindo que a água do Guaíba, em boa parte das regiões, vai demorar 60 dias para descer. Principalmente a região de Canoas. 60 dias para descer. Quer dizer, esse é um problema que você consegue resolver do dia para noite? Não. É um problema que você consegue resolver lá de Brasília? Não. É um problema que você consegue resolver lá de Bruxelas? Não. Ele é um problema local. Você precisa falar assim: olha, não adianta só dar dinheiro, você precisa fazer um projeto com inteligência, com moral, com ética superior, com homens bons. Fala: olha, tem aqui, ó, vamos construir alguma coisa aqui, dá trabalho para os pobres, dá dignidade para as pessoas e vamos resolver o problema localmente. Não teria acontecido o que aconteceu. Ou teria acontecido pelo menos uma escala infinitamente menor. Mas não, como é que você tenta resolver o problema? Você cria uma narrativa. Fala assim: olha, na verdade, sabe qual que é o problema? O problema é que existe uma coisa chamada aquecimento global. O aquecimento global, você não sabe, ele faz com que a água do oceano fique mais quente, aí ela evapora mais e ela chove no Rio Grande do Sul. E aí o Rio Grande do Sul fica embaixo d'água, tá? Então essas pessoas, elas negam o aquecimento global. Então o problema, na verdade, são os negacionistas. Como eu falei, um termo que ele nos últimos 80 anos foi usado única e exclusivamente, falei isso no nosso último episódio, única e exclusivamente para você se referir a quem negava os 6 milhões de mortos no Holocausto da Alemanha nazista. Então você usa o mesmo termo que você usou para quem negava o genocídio na Alemanha nazista, e você usa agora para as pessoas que falam de aquecimento global e para as pessoas que falam do que aconteceu em 2020. Como os tiranos em Brasília, ditadores, sabe, que se não se arrependerem, vão morrer, vão queimar no inferno pelo resto da eternidade pelo que fizeram com a gente, tá? Fizeram, entendeu? Foi a mesma coisa. Ah, são negacionistas. E aí, agora o problema, ele não é mais um problema local. Como que você resolve o aquecimento global? Eu tenho episódio lá pra trás, né, que eu tava falando sobre aquecimento global, e eu falei assim: existe sim aquecimento. Só você morar em uma cidade como São Paulo. São Paulo, na minha infância, ó, eu não sou tão velho assim. Na minha infância era chamada de Terra da Garoa. Tem garoa aqui em São Paulo? Se tem garoa por, sei lá, 3, 4 dias por ano, é muito. Sendo que eu lembro na minha infância de quantas vezes que eu fui pra escola com garoa constante por 1, 2 meses. Era chamada de Terra da Garoa. Você falar agora pra uma criança, sei lá, tenha 15 anos, e fala assim: você sabia que São Paulo, aqui, cidade onde você mora, é chamada de Terra da Garoa? Ela não vai entender por quê. Se existe aquecimento local.
mas não aquecimento global. Então você entendeu qual que é o problema? Agora, em vez de você olhar lá para falar assim, olha, tem um problema aqui no Guaíba, nós precisamos resolver. A população aumenta dia após dia e nós precisamos resolver. Como? Ah, construindo aqui, sabe, novos escoamentos para o Guaíba, tal, resolver a questão do fato de ele ser uma lagoa, essa região ela funcionar mais ou menos como um pântano, assim por diante. Aqui tem enchentes mais ou menos a cada 80 anos. É um fenômeno da natureza, como, sei lá, a cada 35 anos neva em Curitiba. Eu sou puto com Curitiba, eu morei lá há 3 anos e meio, não nevou nada. E 3 anos e meio exatamente depois eu saí de Curitiba e nevou lá naquela cidade. Curitiba me deve uma neve. Até que não nevou nos bairros que eu morava também. Mas é o fenômeno da natureza, acontece de tempos em tempos. Se não tiver nenhum ser humano no planeta Terra, o que vai acontecer daqui a 80 anos no Rio Grande do Sul? Vai encher. Qual a dificuldade de pensar nisso? Assim, eu preciso ser um gênio. Eu sou péssimo em geografia, tá? Eu sou péssimo, assim, a única matéria de humanos que pra mim nem deveria ser contada como humanas, porque ela não tem exatamente seres humanos ali, que eu ia mal. Eu consigo entender uma porcaria como essa. Mas não, os caras não conseguem entender. Então, assim, como eles vão resolver o aquecimento global agora, se isso aí, pela hipótese deles, se isso aí é verdade. Ora, se é um aquecimento global, em primeiro lugar nós precisamos controlar as fake news. Porque é isso que gera o aquecimento global, né? As pessoas, os negacionistas. Então nós precisamos de uma constituição da internet global para controlar tudo o que as pessoas digam. Não contente com isso, nós precisamos agora controlar quais são os tipos de discurso permitido e não permitido. Tá, enquanto isso tem bebê morrendo, tá? Tem bebê lá boiando. Enquanto isso, tem grávida lá que não, sabe, tá dando à luz. Acho que ninguém tá dando à luz no Rio Grande do Sul. Tá numa situação como essa. Enquanto isso, tem idoso que tá morrendo afogado, a gente nem sabe. Você não conseguiu entrar na casa do idoso e falar assim, tem alguém vivo aqui? Não, zero. Enquanto isso tá acontecendo essa coisa no Rio Grande do Sul, o cara lá, ai, mas a fake news na internet. Ai, mas o discurso negociado. Ah, nossa, mas criticou a ação do Estado. Criticou o governo. Nossa, nós precisamos fazer uma força-tarefa da Polícia Civil, do Exército, da Polícia Federal, para ver se as pessoas estão criticando o governo. Bom, esse é o primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto? Ora, como tem o aquecimento global, como tá tudo aquecendo, nós precisamos agora controlar toda a atividade humana em escala global para evitar a chuva no Rio Grande do Sul. Então, agora, vamos ver a quantidade de carne que você consome? Não, vamos começar a virar vegetariano, gente. Que história que é essa de você consumir carne? Vamos agora controlar a sua alimentação, vamos controlar o agronegócio, vamos controlar agora o extrativismo, vamos controlar agora também tudo aquilo que você faz ali na Terra? Não, melhor agora, sabe o que você precisa fazer? Você precisa entrar na Agenda Verde da ONU, da Agenda 2030. Lembra de novo do episódio do Rei Leão. Lembra que eu falei ali do Scar. Vamos pegar ali tudo que você faz com a Terra e agora precisa ter o departamento de diversidade, ecologia, meio ambiente e governabilidade para saber se vocês usam ecobags. E aí, dependendo se na sua empresa você usa o copinho de plástico na hora de servir o café, isso eu tô falando de uma coisa que tá lá super longe do Rio Grande do Sul, tá? Uma empresa em Manaus. Manaus, eu não vou usar o exemplo de Manaus porque tem floresta lá ao redor de Manaus, apesar de não ter em Manaus. Vamos pegar uma empresa em Fortaleza. Ah, se você usou copinho de plástico aqui, ao invés do copinho de papel, para, para tomar café, nossa, a sua nota vai ser rebaixada. Agora, investimento da Bolsa de Valores, da Ibovespa, que depois vai estar ligada à Bolsa de Valores de Nova York, que depois vai estar ligada à Bolsa de Valores lá de Frankfurt, não sei mais o que. Vamos te dar um rate para baixo. Enquanto isso, tem gente morrendo no Rio Grande do Sul, tá? Enquanto isso, os hospitais lá estão tudo sem remédio, as pessoas sofrendo com leptospirose, agora tá tendo invasão de baratas em Porto Alegre. Você imagina a quantidade de doenças que as pessoas vão ter agora por anos, não tô falando meses, anos a fio, enquanto que o cara tá lá discutindo o aquecimento global, tá? Veja se o meu modelo ou o modelo deles é o mais adequado, você faça aí tire aí a sua conclusão.
É, a água toda no auge da dengue. Ah, aliás, o Gustavo. Não, olha só. Falando de verdade. Gustavo, na hora que começou a chuva, eu não tava conseguindo falar com ele porque ele e a esposa pegaram dengue. Esse é o nosso designer. A esposa dele pegou hemorragia ainda por cima enquanto tava rolando todo esse negócio. Pegou hemorragia. Na hora que o Gustavo me mandou mensagem, eu falei assim: pelo amor de Deus, cara. Pega um. Sei lá, meu. Construa uma canoa e vá pra Santa Catarina. Pelo amor de Deus, não fica nessa região. Eu falei: meu, como? Todas as estradas. Não é que elas estão bloqueadas, elas estão destruídas. Elas não existem mais. Eu falei, enfim. Enfim, tá? É essa situação que os caras. Então, assim, você constrói todo um negócio para falar assim: olha, para conter o aquecimento global, cada uma das empresas, o agronegócio inteiro, no mundo inteiro, cada uma das atividades humanas mais básicas. Ah, e obviamente, a política, além de ser vegetariano, tenha menos filho. Não, tenha menos filho, onde já se viu? Humanos são carbono. Carbono são o mal do mundo. Onde já se viu você ter filhos? Não, precisa ter menos filhos. Assim que nós vamos combater o aquecimento global, e aí é que o Rio Grande do Sul vai parar de ter enchentes. Porque não vai ter mais gaúcho nenhum, né? E aí, se tiver enchente, pelo menos não mata ninguém. Ninguém precisa nem noticiar. Porque vai estar todo mundo morto já. Assim, tenha menos gaúchos no mundo, né? É exatamente isso que eles estão dizendo. Sabe como você evita um novo colapso como esse? Tenha menos filhos gaúchos. Assim, tem menos gaúchos no mundo. Esse é o modelo deles. Você veja se o meu modelo, ou o modelo deles, é o mais do amor, sabe? O mais. Ai, nossa, mas que coisa bonita, né? Que eles estão fazendo. É o modelo da ESG, é o modelo do ambiental, Environment Social Governance, né? Da governança social ambiental. Qual que é o melhor modelo? Para você combater, vamos mesmo supondo que o aquecimento global exista, que você tenha aumentado 3 graus a temperatura do Rio Grande do Sul inteiro, tá? E por conta da atividade humana ali, por exemplo, 60% quase do nosso arroz, mais ou menos 60%, porque agora se você coloca assim na... Ah, não, eu falo 60%. Aí, na verdade, era, vamos dizer, 59,99999%. Aí aparece a bosta dos fatos, aparece aquele lixo daquela Estadão Verifica, aparece, sei lá, os noias lá sei lá, aqueles caras do Projeto Comprova lá, como é que chama os outros? Cada um deles vai falar assim, tá vendo? É fake news. Não é 60%, é 59,999%. Então, assim, perto de 60% do arroz do Brasil é embalado lá no Rio Grande do Sul. Só uma dica, tá? Se você precisa de arroz, acho melhor você comprar, assim, vá lá no mercado, ó, entope teu armário de arroz, porque você sabe. Eu não sei se você sabe também, né? O Rio Grande do Sul também é meio famoso por churrascos. Isto significa que eles produzem muito gado, tá? Que meio que morreu afogado, tá? Então, assim, o modelo deles, esse modelo ESG, babá, é controlar tudo isso aí, fala pra você ter menos filho, fala pra você virar vegetariano, fala pra você começar a trocar todos os seus hábitos, toda a sua cultura, tudo aquilo que você tem de tradição, de herança, de não sei mais o quê, e fala assim, não, agora vai ser tudo definido pelo Fórum Econômico Mundial. Ou seja, eu só consigo controlar o aquecimento global, mesmo que supondo que ele exista, controlando o mundo inteiro. Como que eu vou controlar o aquecimento global? Sei lá, uma Câmara de Vereadores vai controlar o aquecimento global. É impossível. Como que uma Câmara de Vereadores vai controlar as fake news na internet? É impossível. Assim, quando você liga na TV, seja na hora que esteja passando um noticiário, seja na hora que esteja passando uma propaganda, isso é curioso, isso que é muito importante para nós, eles vão estar falando sobre fake news na internet, aquecimento global. São só coisas que você, mesmo que existissem, só controlaria controlando o mundo inteiro. Não tem a menor possibilidade. O que eu posso fazer para o aquecimento global se sou só eu, com meu poder? Me matar. Agora vamos para um outro modelo. Um modelo no qual existe um problema ali chamado Rio Guaíba, ele não tem escoamento adequado, precisamos construir o escoamento dele.
Talvez eu consiga fazer isso, sei lá, em 5 anos. Sejam 10 anos. Dá pra fazer isso. É um problema local. É um problema, sabe, resolvível de uma maneira política, de uma maneira econômica, de uma maneira subsidiária, em uma quantidade de tempo razoavelmente adequado. Vamos fazer dessa forma? Qual que é o melhor modelo? O modelo da centralização é o modelo da descentralização, como eu tinha preconizado. O que vai fazer mais diferença? Os caras que fizeram a CPI da Covid ou o meu modelo aqui? É só você parar pra pensar, não sei, talvez eu tenha alguma coisa melhor a dizer. E aí, vamos lá, né? Numa situação bizarra como essa, todos os elementos para formar uma história simplesmente escabrosa, a narcotirania comendo solta lá no Rio Grande do Sul, o pessoal querendo concentrar ainda mais poder, né? Olha, vamos só analisar quais são os cenários futuros. Eles vão construir alguma coisa ali pro Rio Guaíba? Vamos, você aposta comigo? Vamos falar assim, nossa, né, finalmente, vamos resolver um problema local. Ó, sei lá, para uma floresta pegou fogo, você resolve um problema localmente ou você começa a controlar as fake news? Um dique escapa lá na Holanda, o que você vai fazer? Você vai controlar as fake news na internet, você vai reclamar do aquecimento global, ou você vai construir alguma coisa? Não, quem constrói são as pessoas, né? As pessoas comuns. Enquanto que o prefeito, o governador tá lá falando, sabe o que você tem que fazer? Tem que me mandar mais Pix. Sabe? Porque imposto não é suficiente. Eles vão fazer alguma coisa? Não, eles vão construir uma coisa agora parecida com o que eles fizeram na CPI do circo, a famosa CPI da Covid, pra aterrorizar ainda mais a população. Quer dizer, um gaúcho que tá lá desesperado, perdeu tudo, não tem nada em casa. Vai lá e fala assim, nossa, eu vi um corpo boiando agora, não, perto do hospital de cama. Polícia Federal em cima dele. Quer dizer, ele tem um problema. Foi a mesma coisa que aconteceu em 2020. A mesma coisa. E vai ser assim em qualquer tragédia. Você tem um problema, que é o problema em si, e outro problema adicional, que é a solução proposta pelo governo. Tá? E principalmente, você começa a ficar calado, você vai ser perseguido porque você discorda ou critica a solução do governo, né? Esté Papaiano, por exemplo, estávamos comentando aqui, ela está sendo perseguida porque ela disse, o governo não só ofereceu mais problemas ainda. Ora, isso é uma opinião. Pelo que eu entendo, você pode ter opiniões, falar assim, isso aí não foi efetivo o suficiente. Mas agora não mais. Agora não mais, porque o Paulo Pimenta e o Ricardo Lewandowski já estão lá colocando a Polícia Federal para investigá-la, né, por ter opiniões. É isso que vai ajudar o Rio Grande do Sul, né? Então, assim, enquanto a população ela só funciona de maneira descentralizada. O que nós observamos nesse cenário de anarcotirania gaúcha agora é que o povo brasileiro é um povo maravilhoso, ele ajuda, ele manda a comida para as igrejas, manda comida para as pessoas que estão fazendo alguma coisa ali diferente no Rio Grande do Sul. Quero deixar aqui para vocês não conhecem o podcast História Magister, né? Magister com G. Que ele dá maravilhosas aulas de história e não é igual esses influencers retardados que vocês seguem por aí, que ficam, mas eu vou seguir pra saber o que o cara... Dane-se, é a mesma coisa que ficar assistindo Malhação pra saber o que tá na Malhação. Para com esse tipo de bobagem. Que ele tá em Canoas, exatamente, tá? Ele e a esposa dele estão lá no bairro, esqueci o nome do bairro agora... Matias Velho, acho que esse é o nome do bairro. Alguma coisa Matias, alguma coisa assim. Eles estão lá em Canoas, cuidando de remédio, comida, roupas para a população. Eles se mexem. Sigam o podcast História Magistra, porque ele, ao contrário desses outros podcasts, ele não é introdutório. Vocês gostam de influência porque é tudo conteúdo introdutório. Introdução à história da igreja com um livro. Introdução, tipo, toda aquela palhaçada lá daquele cara que vocês seguem. Leia o livro, compra aí na livraria do Senso em Comum, o livro Força de Vontade Não Funciona. Pronto, tem tudo lá. O banho gelado, que ficou famoso pelo mundo, tá tudo lá no livro, entendeu? Acordar, mas é tudo lá no livro dele, entendeu? Só que o cara faz... tudo vem de um curso que custa R$800 pra ficar falando devagarzinho o livro. Não, porque agora, ó, presta atenção nisso aqui, ó. Isso aqui vocês vão entender daqui a pouco, ó. Essa parte aqui agora é importante, hein? Daqui a pouco vocês vão entender. E fica falando de uma maneira super lenta. Não, História Magistra é o contrário.
né, introdução à história. Não, é assim, ele vai pro lado profundo em pouquinho tempo, com uma clareza, sabe, com organização. Siga esse podcast. Ele tá lá em Canoas, ele com a esposa dele, cuidando das pessoas. É o governo. O governo ofereceu alguma coisa? De novo, quantos políticos, sabe, colocaram a mão no bolso? Não, aparece a Janja lá, adota uma cachorrinha, chamada Esperança. Nossa, né? E se encontrou com a Madonna. É, quem vai resgatar a cachorra dessa? Coitada dessa cachorra, a gente tem que fazer piada numa hora dessa, porque assim, é só fazendo piada que a gente consegue ter, sei lá, né? Estômago pra tudo isso. E aí tem o show da Madonna. A conclusão que eu quero voltar lá do começo, a conclusão que eu quero é o show da Madonna. Eu sempre tenho essa centralização, porque a minha narrativa, ao invés de falar assim, olha, tem um problema aqui no Rio Guaíba, precisamos cuidar deste problema. Daqui a mais ou menos 80 anos vai acontecer a mesma coisa. Quem duvida? Não, é um problema local, ó. Sei lá, um dique na Holanda, a floresta que pegou. É um problema local. A narrativa que se dá é de que é um problema global, a culpa é nossa, todos nós precisamos colocar a mão na consciência. O Silvio Almeida, por exemplo, é intelectual de 19ª categoria, quando teve o caso lá das escolas que no aniversário do... Como é que chama eu esqueci até o nome do caso, né? Do primeiro cara que imitou Columbine, né, aqui no Brasil e saiu em Osasco, né, matando gente nas escolas onde ele sofreu bullying. Foi no Rio, né? Realengo. Realengo, exatamente. Mas teve e aí teve o caso em Osasco e aí começou a espalhar pra todo quanto é lado. No túmulo do assassino, você vai lá, tem gente que fica deixando cartinha, né? Você é um herói, não sei mais o que. Olha o tamanho do perigo. Tá? Então, é um problema óbvio, local, um problema pontual que você consegue observar ao ferir, falar assim, o problema está aqui, ó. O problema é criança que fica o dia inteiro sem os pais, filho de pais separados, fica no computador o dia inteiro, o cara tem mais relações com algum gordão perebento lá que ele nunca viu na vida e fica colocando ele em fórum de 4chan do que com a mãe, do que com o pai. Entendeu? Esse é o problema, é isso que ele precisava resolver. Ele vai lá, na hora que começa a ter um monte de escolas com atentados parecidos no aniversário, né, desse primeiro atentado, ele solta a frase: precisamos todos colocar a mão na consciência, com aquela vozinha, né? E ver qual é a nossa culpa. A minha culpa não é nenhuma, a sua é enorme, entendeu? Porque você não resolve o problema da ligação das escolas com as famílias. É isso que precisa resolver. Mesma coisa, tá? Então vai lá, agora coloca essa narrativa. Como que você vai lá fazer a população aceitar esse tipo de solução? Daniela Lima, aspinhas com as mãos, né? Solução. Com o show da Madonna. Você tem que voltar lá à antiguidade. Agora você vai sempre falar assim, olha, mantenha a população devidamente entretida. Quanto mais entretida ela tiver, quanto mais ela tiver, vamos dizer, ocupada com tranqueira, mas o que ela vai fazer? Na hora que aparecer um problema na frente dela, ela vai falar assim: gente, mas precisamos concentrar agora toda a solução nas mãos das pessoas que me deram o show da Madonna. Olha que lindo. Ela é transgressora. Ela sim vai corrigir, né? Já que ela é tão poderosa assim, né? Ela que vai fazer, né? Alguma diferença. Tanto é que uma das maiores, já que vocês adoram usar esse termo que eu falo que não se deve ser usado, uma das maiores fake news que foi transmitida foi que um colunista de um grande jornal ele soltou a notícia de que a Madonna teria doado 10 milhões para as vítimas no Rio Grande do Sul. Em segredo, tá? Ele só tem... Não, e todo mundo vai soltando assim, vai desenvolvendo, né? Começa aquele telefone sem fio. Aparece os outros colunistas. Ah, mas o primeiro colunista falou que ela doou. Prova. Como é que eu vou provar alguma coisa em segredo, né? Ninguém investiga, não tem CPI das fake news, não tem milícias digitais, não tem inquérito das fake news secreto, não tem nada, não tem nada. Aí pode à vontade. Vão lá os prefeitos, o governador e tal, falam assim, cara, não recebi um centavo de Madonna nenhuma. Que história é essa? Não tem. Então o próprio nome dela, né? Madonna, quer dizer, ela quer pegar a Virgem Maria e falar assim, estou substituindo aqui a Virgem Maria. E ninguém percebe uma coisa como essa, né? Pra vocês terem uma ideia, que o perfil da Defensoria Pública
Distrito Federal. Saiu, né? E se a Madonna fosse defensora pública? Tá? Ela transformaria os tribunais em palcos de justiça, levando sua voz poderosa em defesa dos mais necessitados. Surubódromo do Luiz Mocha. Seria a voz dos que não têm voz, lutando por justiça e igualdade para todos. Quer dizer, aí eu fico pensando, né? Se você não tá querendo colocar dançarinos na posição de Jesus Cristo e ficar lá, sabe, pelado e depois fazer um surubão, sei lá, essa voz eu não tenho, mas se você quiser fazer isso, aí a Madonna dá voz pra você, né? Ela arrasaria, nossa, olha o verbo que eles usam, né? Arrasaria na defesa dos direitos das minorias e na luta contra o preconceito. Parabéns, Madonna. E ela defenderia o direito à liberdade de expressão como ninguém. Isso que é a Defensoria Pública do Distrito Federal. Eu quero crer que é fake, tá? Quero crer que, assim, isso aqui é só uma invenção da minha cabeça, que alguém da extrema direita, né, inventou isso aí, porque, sério, não é possível. Mas aí você vê todos os órgãos que concentram poder, joga isso aqui pro povão. Joga essa. Ah, mas quem é que consegue trazer a Madonna pra fazer um show de graça? Ah, só alguém que tenha muito poder e muito dinheiro. É o Itaú, junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, que também investe, né? Quantos foram? 10 milhões, né? 12, 15, sei lá quantos milhões? 60 milhões, mas 60 milhões foi o que eles falaram que eles queriam de volta, né? Mas alguma coisa assim, tipo, investem milhões e falam assim, ah, não, vamos ter não sei quantos milhões de volta. Eu não quero ter um show pornográfico transmitido pela Rede Globo sem nenhuma restrição de idade, com uma véia caquética, sabe? Que já passou da menopausa faz muito tempo e continua fazendo uma coisa como essa. Só porque é legal, entendeu? Mas se mantém a população entretida. Teve até uma jornalista, não, acho que, salvo engano, da CNN, não sei se ela é da CNN ou da Globo News, tava falando com o Ian aqui, que eu não sei. Pra mim é tudo a mesma coisa. Trabalho com televisão ligado o dia inteiro, eu nunca sei a diferença de um jornalista para outro, que pra mim são todos a mesma pessoa. Exatamente. Que ela fala assim, e precisamos falar das enchentes no Rio Grande do Sul, mas não podemos ignorar que também tá acontecendo o show da Madonna, né? Você vê. Foi a CNN, né? Pois é. Então, você vê o que são essas pessoas. Você precisa desse tipo de narrativa, você precisa de show de Rolling Stone, você precisa de show da Madonna, você precisa de coisas gratuitas, você precisa do espetáculo, a era do espetáculo, né? Como já foi muito bem retratado, né? Para as pessoas ficarem entretidas. Quanto mais entretidas elas tiverem, menos elas vão lidar com os problemas diante delas. Elas começam a lidar só com um problema longínquo. Tem uma frase do Nietzsche que eu adorava quando era adolescente, e hoje em dia eu percebo o problema grave dela, que ele tá criticando os evangelhos ali no Zaratustra, né? Não assim falou Zaratustra. E ele diz: irmãos, mais importante, antes de amar o próximo, eu admiro quem ama o longínquo. O que ele quer dizer com isso? Que as pessoas, vamos dizer, baixas, né, que não têm lá muita cultura, elas só se preocupam com o imediato. Elas não são pessoas de grande cultura, de, por exemplo, igual a gente tá fazendo aqui, né? Vamos falar de Império Romano também. Não vamos nos esquecer da nossa história. É muito mais interessante saber de onde você vem. Não é, surgir da Rede Globo, igual Homem-Massa, né, do Ortega y Gasset. Da Rebelião das Massas, um livro que eu acho que é obrigatório para todo mundo ler. Comprem na nossa livraria, né? livraria.sensoincomum.org. Que é um homem que acha que o carro nasceu de uma árvore, sabe? Que o iPhone dele existe por causa do progressismo. Não. Precisamos amar o longínquo também, sabe? Os homens mortos, a nossa história, aquilo que acontece longe da gente. Só que tem um problema nessa frase. O Evangelho fala, né? Ame o seu próximo. Essa expressão é muito forte e poderosa, justamente porque é um problema que tá na sua cara, você vai passar a sua vida inteira sem resolver. Sabe? Como que você vai amar sua mãe, sendo que sua mãe é problemática, sendo que sua mãe, sabe, tem um monte de defeito? Como você vai amar seu irmão? Como você vai amar, sabe, seu vizinho, que é um pé no saco, é idiota? Essa é a dificuldade. Porque amar o homem nos livros também é muito fácil. Pegar, sabe, selecionado só os grandes pensadores da humanidade é muito fácil. São os grandes homens dos tempos passados. Ali é uma seleção, tá?
Então, assim, essa frase do Nietzsche, apesar de apontar para um problema real, ela tem uma solução péssima. E é exatamente o que acontece quando você tem essa indústria do entretenimento. Tudo é entretenimento. A arte é entretenimento. O que você lê na internet, notícia de jornal, é entretenimento, não é informação. Não é nem informação, que dirá formação. É ruído, a diferença entre ruído e informação. Eu, por exemplo, não gosto de Steven Pinker. Muita gente adora ele, né? Liberalzinho lá, que fala que nós estamos no melhor momento do mundo, porque as pessoas estão lendo mais, porque as pessoas estão consumindo mais conteúdo educativo na internet, porque as pessoas procuram informação, né? Procuram saber alguma coisa na internet mais do que em qualquer outra época na humanidade, procuram conhecimento. O Nassim Nicholas Taleb, ele faz essa crítica ao Steven Pinker, fala assim, cara, a pessoa ficar na internet, você tá tratando tudo que tá na internet como informação. 90%, 99% daquilo ali é ruído. É só uma coisa pra você ter uma conversa de bar, né? Todo mundo tem conversa de político o dia inteiro, das últimas notícias. 2 meses depois de esquecer, 2 dias depois de esquecer tudo. Então isso aí não é conhecimento. Não é uma formação, você não está aumentando o nível intelectual, moral, o nível de formação intelectual dos homens. Não, o contrário. Quanto mais as pessoas estão lendo, mais imbecis elas estão ficando. Tanto que você entra no metrô, você entra no ônibus, você entra no, sei lá, para em qualquer lugar, as pessoas estejam paradas no shopping center, elas não estão lendo o tempo todo, só que estão lendo o WhatsApp. Estão lendo notícias do G1. Isso é uma vantagem em relação a, sei lá, a Idade Média? Isso é uma vantagem em relação aos homens formados na antiguidade? Não, zero. Essa indústria do entretenimento aqui, materializada principalmente pela Madonna, ela é causadora, ela tá em uma dialética constante com esse desastre. Porque agora as pessoas, elas têm pão e circo, que sempre tiveram nas mãos de tiranos, por isso que elas adoram os tiranos, e elas têm também uma narrativa agora, né? Olha, a Madonna, ela tá cuidando, olha como a Defensoria Pública diz, né? Do Distrito Federal. Ela dá voz aos que não têm voz. Ela defenderia o direito à liberdade de expressão como ninguém, né? Quero ver a Madonna defender o direito à expressão dos bolsonaristas. Quero ver a Madonna defender o direito à liberdade de expressão, sei lá, da Esté Papaiano, que tá sendo perseguida por falar assim, ó, o Estado tá sendo ineficiente. Quero ver a Madonna defender o direito à liberdade de expressão de quem foi perseguido pela CPI da Covid. Você acha que não vai ter uma CPI agora do Rio Grande do Sul? Quer apostar quanto comigo? O que a CPI vai fazer? Ela vai cuidar do Rio Guaíba? Vai construir mais escoamentos necessários pro oceano? Vai. Ou ela vai falar assim, olha, vamos perseguir mais bolsonaristas, perseguir mais gente de direita, vamos colocar não sei quantas pessoas em inquéritos, vamos quebrar não sei quantos sigilos, fazer não sei quantas buscas em apreensão, de gente lá em Manaus, de gente lá no, sei lá, na Flórida, porque eles divulgam fake news. Porque eles falaram que o hospital de Canoas tinha, sei lá, 10 mortos, quando ele na verdade tinha 8. É exatamente isso. Então, a indústria do entretenimento, o Estado se preocupar com o entretenimento, ele tem esta característica muito precisa, sempre cientificamente calculada. Quer te manter alienado, quer te manter bobo, quer te manter adorando aquilo ali. Enquanto o Estado está preocupado em ir contra as famílias, fala assim, nossa, mas olha só, ela tá chocando, porque o show dela tem seios à mostra, tem dançarinos ali seminus em posição de Jesus Cristo. Aliás, a Madonna, para quem não sabe, a loja dela vende terços a 400, não sei se reais ou dólares, eu vi só 400, eu só marquei esse número. E ela diz que ela usa um terço, sabe por quê? Ela falou assim, tem um homem nu ali. Essa é a Madonna. Eu quero ver, por exemplo, se a Madonna ela viria pro Brasil falar de liberdade de expressão de voz dos... Como é que é? Voz dos que não têm voz? Se ela criticaria uma autoridade política no Brasil. Você repara como essas coisas estão caminhando lado a lado? E para os meus amigos liberais, né, que acreditam que tem uma diferença entre Estado e mercado, iniciativa privada, você pode reparar que eu não quis usar esse termo, né? Iniciativa privada. São as pessoas privadamente sem o auxílio do Estado, sem o atrapalhamento do Estado que estão fazendo alguma coisa ali, né? Eles separam tudo entre Estado e mercado. Eu vou te falar assim, por exemplo, família Setúbal, ela é Estado ou ela é mercado? Ela é no maior banco do Brasil. Só que as decisões do Ministério da Fazenda que envolvem bancos estão lá com todos os donos do Banco do Brasil lá dentro.
A própria família Setúbal, quantos senadores eles tiveram? Desde a época do Império. Aparece um cara lá que tá protegendo os interesses da família dele como uma continuidade, que não é. Família de pobre não tem isso, né? Continuidade de ação. Tá defendendo os interesses da família ali como instituições, como prédios, como coisas que eles constroem. É privado ou é mercado? É uma fusão. O Estado de hoje é exatamente isso. É um Estado que ele é fundido. A Pfizer, ela é mercado, entendeu? A Odebrecht, ela é uma empresa privada. Você repara como o Leviatã que nós estamos enxergando hoje, ele não cai mais nessas categorias. Nós precisamos de novas categorias, né? E tudo isso que a gente está vendo tem esse auxílio, essa dialética, esse diálogo com o entretenimento. Quando o Estado começa a se preocupar em destruir tua família e chocar a sociedade e não sei mais o quê, ele tá só te deixando passivo, em vários sentidos, tá? Então eu queria, assim, só deixar isso como conclusão para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Aquilo que nós falamos sobre centralização, sobre subsidiariedade, por que eu prefiro um modelo em que todos os nossos problemas sejam colocados à luz do local. Localismo, olhar e falar assim, o problema tá aqui, quem vai resolver vão ser os caras daqui, ó. Fortalecer, para mim não é nem Câmara de Vereadores, para mim é fortalecer entidade de bairro, entendeu? É ter jornalzinho pequeno, não um jornal nacional. É você cuidar da sua rua. Não ficar lá preocupado com Brasília. É você cuidar do Rio Guaíba. Não com aquecimento global. É você fala assim, olha, essa notícia aqui, ela saiu falha. Não, a Secretaria Nacional do Combate à Desinformação e às Fake News. Tudo resolva localmente. Deu problema na sua cidade, inclusive, fuja. Vai pra cidade vizinha. Isso aqui funciona muito melhor. É o modelo do federalismo americano, né? Que obviamente o monstrengo americano também tá... Washington agora tá dominando muito mais do que o poder dos estados. Mas vamos pensar num ultrafederalismo. É essa subsidiariedade, é olhar pro seu vizinho. É falar assim, cara, agora não tem mais Grêmio e não tem mais Internacional. Vamos juntar todo mundo aqui, ó. Junta. Não quero saber se você tá fazendo isso por vaidade, se seu pecado é a vaidade, se seu pecado é a luxúria, se seu pecado é a gula, se seu pecado é preguiça. Resolve a porcaria do problema e não fica preocupado com as grandes instituições. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, infelizmente, né? Eu tô vendo ainda o que a gente consegue fazer. Queria tentar achar um financiamento pra gente fazer uma grande denúncia pra lá. Vamos ver se a gente consegue. É você olhar, assim, por exemplo, um lugar como Canoas e falar assim, olha, tem um problema aqui no hospital. Quem vai resolver esse problema? A secretaria, o Ministério da Justiça do Lewandowski? O Paulo Pimenta procurando fake news na internet? Ou quem consegue olhar lá pro hospital e falar assim, olha, o problema do hospital foi X, Y, Z. O problema na UTI foi assim, assim, assado. As imagens que vocês não viram, era porque as pessoas que estavam lá salvando não tem como ficar filmando, gente morrendo. Ninguém quer ver isso também. Mas foi isso que aconteceu. Eu acho que nós podemos fazer muitas coisas ainda, tá? Com muito pouco. Eu queria dar um parabéns aqui, não só ao povo gaúcho, mas todo mundo que ajudou, todo mundo que fez diferença, que o Estado nunca conseguiu fazer. O Estado nunca vai conseguir fazer porque ele é um ente centralizador e que hoje atua pela política da narcotirania. Eles querem uma tirania absoluta para a internet, mas eles não têm um Estado minimamente forte, atuante, sabe, combativo, para lá falar assim, pegar um balde e tirar um tiquinho de água de um Estado inteiro, quase do tamanho da Itália, que está debaixo d'água. Tá? Fica a nossa solidariedade. Como eu falei, assim, é difícil pedir Pix, né, nesse mês. Eu sei de tudo isso. Eu tô vendo se a gente vai conseguir alguma forma de financiamento diferente nesse mês. Cumprem pelo menos os livros da livraria pra gente conseguir manter todo o podcast no ar. Continue ajudando o Rio Grande do Sul. Tô vendo alguns relatos aí que estão dizendo que vão ser praticamente 2 meses aí pra água voltar. Você imagina a quantidade de... Assim, eu não quero nem pensar, mas a quantidade de gente morta que a gente ainda vai ver. Crianças, né, que se perderam, né? Assim, é um negócio...
assim, não dá nem pra falar. Eu quero só deixar aqui um último comentário, né? Tem aqui uma página que ela foi criada, que é Achamos Sua Criança. Você pode imaginar por que essa página foi criada, né? Já tá com 105 mil seguidores no momento que eu tô gravando, ou seja, como vocês vão ver isso uma semana depois, eu espero que ele esteja com muito mais. Tem o site achamossuacriança.com.br, então lembra dos dois S, né? achamossuacriança.com.br, porque muitas crianças estão sendo... E crianças pequenininhas, assim, você tem pensando na criança de 2 anos, sabe? Não sabe nem falar ainda, 2, 3 anos. Se perde da família. O que eu mais espero é justamente isso, que o nome desta iniciativa seja válido, ou seja, achamos a sua criança, quer dizer, que os pais ainda estejam vivos, só pra falar assim, olha, eu me perdi no meio da enchente. A criança foi pra um lado, ó, ela não morreu afogada, vamos fazer as crianças acharem os pais de novo. Isso aqui, eu não vi o Ministério da Justiça fazer. Eu não vi o Paulo Pimenta fazer, eu não vi o Eduardo Leite fazer, eu não vi político nenhum lá da CPI da Covid fazer. E essas pessoas que na CPI da Covid exigiram ações mirabolantes, compraram vacina da Índia e depois criticaram o Bolsonaro, tentaram, né? Falar assim, não, vamos passar a vacina da Índia aqui sem licitação. Depois criticaram o Bolsonaro, quiseram investigar o Bolsonaro por ele ter tentado comprar vacina da Índia. A mesma pessoa. Só você pesquisar aí. Teu nome, no senador, tá? Isso aí eu acho difícil ele não arder no inferno, sabe? Isso aí, espero que ele se arrependa. Espero que ele se arrependa algum dia, se ajoelhe, sabe? Fala assim, olha, o mal que eu fiz ao Brasil, o mal que eu fiz a vocês, olha, tá aqui, tô arrependido, vamos me converter agora de coração, porque eu me digo católico, mas a gente sabe o que ele é, né? Com aquele anelzinho lá dele. Isso eu espero que se arrependa. Exigindo tudo lá na CPI da Covid, quando o governo do Bolsonaro, agora com o governo é dele, é do Lula, entendeu? Eu quero saber se ele não tá lá criticando a sua outra ministra, que também tava lá na CPI da Covid, a tigrona da CPI da Covid. Assim, ó, eu quero saber se você foi lá, tipo, você deu um carrinho, você deu um balde, fez alguma coisa pra alguém, falou assim, nossa, sabe o que eu quero fazer, ó? Doa 10 reais aqui, doa R$ 1 do meu saláriozinho de senador, doa um cobertor pros gaúchos. Porque as pessoas, o povo brasileiro fez. As pessoas lá de cima estavam multando caminhões, exigiram, né, inclusive de um jipeiro. Isso aqui foi a melhor coisa, né? Deram uma multa para um cara de jipe porque ele estava sem cinto de segurança. Você vê o que é a idolatria dessas pessoas, não sabe que o cinto de segurança ele existe para um cenário de estrada, para um cenário de grandes avenidas, onde você pode bater, e aí você bate a cara no vidro. O cinto de segurança numa enchente é a pior coisa do universo. Porque ele pode emperrar com água. Se você precisar sair correndo daquele carro, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. E os caras estavam lá dando... multando o cara por cinto de segurança. Olha aqui ó, a notícia aqui que o Daniel tá me mandando, né? Ó, o Paulo Pimenta quer investigação contra críticos da atuação das Forças Armadas e do governo Lula. É exatamente isso. Eles querem agora, né? O grande problema é criticar. Tem que concentrar todo o poder em Brasília. Nós queremos agora isso em Brasília. Não quero usar a expressão oportunidade, né? Mas assim, vamos usar o timing agora. Kairos, que eu falei, né? Aquele momento específico para repensarmos exatamente o que é o Estado brasileiro. Nós precisamos, de fato, de um novo país. E que esse horrendo lamaçal do Rio Grande do Sul é um lamaçal de verdade. Os políticos são um lamaçal moral. Que isso sirva, sabe, para nós pensarmos agora, pessoa que é atuante como operador do direito, como pensador, como pessoal da mídia, para falar assim, nós precisamos de um novo Brasil. Espero encontrá-los na semana que vem, espero que a gente consiga, né, sei lá, financiamento aí pro projeto que a gente quer fazer sobre o Rio Grande do Sul. Esperamos que um estado maravilhoso como esse, um dos meus estados preferidos no Brasil, não sofra tanto. Então nos vemos, então, espero, na semana que vem e Guten Morgen, Brasília.